Olá, amigos do RDTV, mais uma vez o Repórter Diário repercutindo os principais temas da região e não tem como ser diferente. Contagem regressiva para as eleições, damos sequência à nossa sabatina eleitoral, aqui entrevistando, ouvindo, sabatinando os principais nomes, aqueles que são os candidatos tidos como da região do ABC, aqueles que conhecem as demandas das 7 cidades e na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal vão levantar a bandeira aqui de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Neste momento, temos a presença aqui em nossos estúdios de Gilberto Costa, que é candidato a deputado federal pelo PEN e abriu espaço na agenda para estar aqui conosco atualizando as informações. Gilberto, obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo, Leandro. Obrigado a vocês mais uma vez por estarem me dando essa oportunidade de falar um pouco para tanta gente, né? E o Repórter Diário sempre teve esse carinho comigo, sempre me abriu espaço, principalmente nos momentos mais importantes da minha vida. Então, agradeço muito ao Repórter Diário, à sua equipe, e em especial você, Leandro, que é meu amigo. Então, só gratidão. Gilberto, bom, vamos iniciar essa nossa sabatina com aquela pergunta de praxe. Qual a sua motivação e por que ser candidato a deputado federal? Por que o eleitor deve confiar o voto a você no dia 5 de outubro? Olha, Leandro, primeiro, ser candidato é porque eu sou político, né? E todo político ele tem essa coisa já dentro de si mesmo, né? Quando vem pleitos eleitorais é impressionante como mexe conosco. Segundo, porque eu acho que o Brasil merece coisas novas, coisas diferentes, pessoas do bem, pessoas preparadas e que vão fazer o que os deputados que estão lá não fizeram. E terceiro, porque eu acho que a nossa região do Grande ABC tem capacidade de mais deputados, de eleger mais pessoas, e eu me dou, né? Eu empresto meu nome nesse momento para ser um deles. E eu acho que nós, como um todo, vamos ganhar com isso, né? Eu sou experiente, eu tenho uma experiência administrativa que deu certo na cidade de São Caetano, eu tenho vários mandatos como vereador, posso ser um bom deputado para São Paulo, particularmente para a nossa região e mais em especial ainda para o nosso país. E quem é da vida pública não pode ficar reclamando. Põe a cara na rua, saia candidato e vamos fazer a diferença. É assim que funciona. Falando em fazer a diferença, Gilberto, neste período de campanha eleitoral, de contato direto com o eleitorado, especialmente da região, qual que tem sido o retorno, qual que tem sido o feedback? Tem muita gente falando que a população está rejeitando o diálogo político, o debate político, independentemente da questão partidária. Como é que você tem lidado com esses eleitores no dia a dia? Olha, eu não tenho tantos problemas como talvez outras pessoas tenham. Eu não tenho mandato, eu não sou deputado. Eu me apresento como uma opção nova, como um nome novo. Agora, claro, existe no meio do caminho algumas pessoas muito tristes, muito chateadas com a política, com o país como um todo, e acaba tendo uma reação de estresse, de nervoso. Eu procuro ser calmo. Eu procuro entender a pessoa. Por quê? Porque ela pode estar desempregada. Ela pode estar com dívidas, ela pode estar com um monte de problemas. Ao mesmo tempo, ela pode estar revoltada em ver nossos deputados saindo presos, porque roubaram. Não é bonito isso. Então tem um monte de motivações que levam a um estresse de um eleitor. E eu procuro tirar isso com tranquilidade, explicando ao cidadão que eu não sou deputado, que eu quero ser, mas não sou, não posso pagar pelo erro dos outros, e quais são as diferenças que haverá ele votando em mim, ele acreditando em mim. Então eu tento tirar esse tipo de inoportuno com muita educação, com muita tranquilidade, entendendo do outro lado a pessoa. Em termos de bandeiras, de prioridades, Gilberto, eleito deputado federal no próximo dia 5 de outubro, quais são as bandeiras ou quais serão as bandeiras do seu mandato na Câmara Federal? Bom, eu apresento, né, em todos os cantos da nossa região o projeto do Quarteirão do Idoso. Eu acho fantástico esse projeto. Eu não falo mais sobre ele porque falta espaço e falta tempo, mas o Quarteirão do Idoso na área da saúde, e eu quero também inovar com a creche do idoso. Esses dois projetos eu conheço de perto na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Acho que eu consegui implantar isso no país e particularmente no estado de São Paulo e mais particularmente na nossa região, eu vou dar uma grande contribuição para a saúde das nossas pessoas, em especial a terceira idade, que é 13% da nossa população hoje. 13% representa 26 milhões de brasileiros, são
considerado terceira idade. Eles merecem e têm que ter atendimento diferenciado. Por quê? Porque não dá para ser atendido por um clínico geral ou por espaços convencionais, comuns, né? Isso é na área da saúde. Quando a gente fala de projetos que a gente vai debater na Câmara dos Deputados, eu falo do fator previdenciário, que é uma vergonha. Hoje, o cidadão brasileiro tem vergonha de dizer que é aposentado e, quando aposenta, tem que continuar trabalhando, porque senão passa fome. Eu também quero brigar muito para a gente mexer com a lei criminal, né? Maior e menor idade penal. Por quê? Criminoso tem que estar na cadeia, não importa a idade. Ele nasceu do mal, ele é do mal e ele acaba com as famílias. Por que só no Brasil o menor mata e fica livre? Aqui não pode ser assim, não. Você acha que tem que reduzir para 16 ou para menos, Gilberto? Tem que liberar. Comprovadamente pela justiça que ele matou intencionalmente, paga severamente pelas leis e não se fala mais nisso. Independentemente da idade. Independentemente. E também vou brigar, porque ao mesmo tempo que você quer essa discussão, eu quero a discussão do trabalhador. Quando você fala do menor, por que o menor de 15 anos não pode trabalhar no Brasil? A gente vive numa democracia. Democracia diz que as pessoas têm que ter o direito de ir e vir. Na hora que você diz a ele que ele não pode, já não é mais democrático. Então eu quero também essa pauta, essa discussão na Câmara dos Deputados. Eu comecei a trabalhar com 10 anos. Eu tenho 50 hoje, estou aqui, ó, sã, salvo, pronto para a vida, tá certo? E tenho certeza que essa prontidão que a vida me dá hoje passou porque eu comecei a trabalhar cedo. Tem famílias que não precisam, mas tem família que precisa. E mais, tem jovens que querem trabalhar, deixa trabalhar. Qual o problema? Se ele estuda num horário, ele trabalha no outro. Agora, o Brasil não dá o direito dele trabalhar, isso é impressionante, é incrível. Ele só pode entrar no mercado de trabalho depois dos 16 anos. Logo na sequência, por ser homem, ele tem alistamento militar. Se ele der azar, ele só vai começar a trabalhar com 19 anos. Do 0 aos 19 anos já aconteceu tanta coisa na vida dele, hein? Tanta coisa na vida dele. Então, são algumas colocações, alguns projetos que nós vamos debater muito. Eu quero um imposto único nesse país. Eu sou aluno do professor Marcos Sintra. Marcos Sintra me ensinou o caminho para a gente implantar o imposto único aqui. Nós vamos desburocratizar a máquina, nós vamos diminuir impostos, e o Brasil está preparado. O Brasil hoje está preparado para ter imposto único. Também vamos discutir muito isso. O IOF, o PIS, o CONFINS. Eu sou muito preparado, Leandro. Então, a gente vai debater muito em Brasília, com esse preparo todo que a vida me deu. Gilberto, hoje as pesquisas apontam no cenário nacional um eventual segundo turno entre Dilma e Marina, e aí uma disputa bastante acirrada entre as duas no segundo momento. Muda do ponto de vista do mandato ser deputado no governo Marina ou no governo Dilma? Com certeza. Até porque no governo Dilma nós já conhecemos. O governo Marina a gente não conhece. Então, são dois cenários extremamente diferentes. Por mais que as pessoas falam que elas são oriundas do mesmo lugar, que é o Partido dos Trabalhadores, que não confere, porque a Dilma era do PDT, a Marina é que era do PT. Então, não se explica isso para o cidadão. E eles tinham coligações, e, consequentemente, através de coligações, a Dilma assumiu alguns ministérios na sequência. Mas era PDT, a Marina do PT. Hoje, a Dilma é do PT e a Marina é do PSB, né? Então, são dois cenários completamente diferentes. Por quê? Porque o cenário da Dilma nós já conhecemos. O que nós não conhecemos é o cenário da Marina. Então, eu ser deputado, se Deus agraciar com a vitória, eu tenho que parar e pensar muito no segundo turno. Até porque o meu apoio também vai contar muito, né? Não vai contar muito. Mas eu quero deixar registrado aqui, viu, Leandro? O cenário aponta, mas eu vou votar no primeiro turno no Aécio Neves. E aí no segundo turno é uma outra discussão. Sim, até porque aí vai ter tempo para se analisar, para se pensar. Se Deus permitir, eu votarei com mandato, mas antes de pensar em segundo turno, eu estou pedindo voto para o Aécio Neves. Gilberto, falando também da questão do cenário maior, mas regionalizando, muito se fala a respeito da bancada do ABC, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. Nos últimos 4 anos, o ABC teve uma bancada com 4 deputados federais, sendo 3 do PT, e o deputado William Dib, que não é candidato, não postula a reeleição. De que forma você pretende, sendo eleito, articular em prol das demandas do ABC? E mais, você aposta na bancada do ABC em Brasília? Eu aposto.
Chega um momento, Leandro, que todos nós temos que saber que a união faz melhor a divisão. Não dá mais para o Brasil ser cada um por si e Deus por todos. Muito menos os políticos, e particularmente os políticos do ABC. Nós temos demandas comuns. Criminal, enchente, mobilidade urbana, saúde, meio ambiente. Se nós trabalharmos separados, nós vamos ter dificuldade em resolver essas particularidades do grande ABC. Nós temos que ser unidos. Esta união vai trazer muito benefício para a região e automaticamente vem para o mandato do deputado que estará cumprindo bem o seu mandato. Como eu vou brigar muito pelo voto distrital, veja o quanto é importante a nossa união, porque numa possível reeleição, o caminho fica tão mais simples, tão mais fácil, porque o cidadão do ABC vai ver que nós fizemos e ele vai ter a condição de dizer, não, eu vou votar aqui mesmo, porque eles fizeram, eles cumpriram o papel deles. E eu vou tentar esse diálogo com os deputados. Nós, em 4, em 6, em 8, nós somos fortes. Individualizado, nós somos mais um, nós somos fracos. Gilberto, entre e sai legislatura, sempre essa pauta volta à tona, a questão das reformas, política, tributária, fiscal, previdenciária, enfim, tantas reformas. O que faz acreditar que realmente agora, a partir de 2015, nova legislatura, independentemente de ser um novo governo ou então a reeleição da presidente Dilma, nós vamos ter um ambiente propício no Congresso para discutir as reformas? Primeiro, a maturidade. Segundo, a inteligência. Terceiro, a necessidade. Quarto, porque o governo americano vai exigir. Ou você tem dúvida disso, ou você tem dúvida que nós somos reféns dos americanos. E na hora que eles baterem o martelo, vai ter que ser atendido, porque o Brasil está se tornando insuportável. Ora, São Paulo hoje é mais caro para se viver do que Nova York. Como é que pode isso? E como é que você vai diminuir essas cargas? Com a reforma. Vai ser pela dor. Não tenha dúvida, viu, Leandro? E na dor tem que ter união. Especialmente, Gilberto, você falou da reforma política, um dos itens que você defende é o voto distrital. No auge da comoção, enfim, no auge das movimentações que tomaram as ruas no ano passado, a presidente Dilma Toque de Caixa mandou uma proposta para o Congresso para ser debatida, enfim, mas isso não avançou. Você acredita, especialmente, que a reforma política ela tem que começar a ser discutida do Congresso para a sociedade ou da sociedade para o Congresso? Do Congresso para a sociedade, nós somos os representantes da sociedade. Vamos parar com essa utopia, com essa demagogia. O cidadão brasileiro ele tem que trabalhar, ele tem que cumprir seus compromissos e, dentre essas responsabilidades, também de cuidar da sua família, ele não tem nem tempo para isso. Ele elege o seu deputado exatamente para o deputado falar em nome dele, com sabedoria, com responsabilidade, com honestidade. Agora, trazer a discussão para a nossa sociedade, então para que o deputado? Nós somos a sociedade e nós temos que trazer para nós a responsabilidade e levar para o povo o melhor, porque é através do voto que nós recebemos essa autonomia. Agora, plebiscito. Se vai ter plebiscito, então não precisa de Câmara dos Deputados. Deixa a população direto com a executiva. É fugir da responsabilidade quando você vem com essa utopia de plebiscito. Nós vivemos num país democrático, sistema presidencialista regido pelo parlamentarismo. O parlamentarismo é a voz, é o voto, é tudo da sociedade. Por isso que tem a votação. Então nós temos que fazer toda a reforma e mostrar para o povo que é o melhor para nós, assumindo a responsabilidade. Quem joga para plebiscito é covarde. Gilberto, nós temos aí vários especialistas, uma parte defende que sim, outra parte defende que não, quando o assunto é o reflexo de uma eleição na próxima disputa, especialmente quando nós estamos como agora numa eleição geral e na sequência nós temos daqui 2 anos a eleição municipal. Você particularmente, pela tua experiência como vereador de São Caetano, vereador mais votado, foi secretário na cidade, agora postula a questão de deputado federal, uma cadeira em Brasília, de que forma que você avalia essa conjuntura? O resultado do dia 5 de outubro vai interferir nas eleições de São Caetano em 2016? Não. É bem separado isso pelo cidadão.
Quando a eleição é municipal, baixa a paixão pela cidade. Quando a eleição é estadual e federal, ela fica mais solta. Não tem alteração. Não tem. Até porque se tivesse, a minha candidata não tinha perdido. Né? Nós tínhamos o apoio do governador. Não tem. Na hora que a eleição municipal, a preocupação do cidadão é 10 vezes maior, ele analisa os candidatos, ele olha, ele observa. Tem um monte de conjuntura que, no meu ver, nem estadual nem federal interfere. Veja que em São Caetano, particularmente, o PT nunca mandou, nunca governou. E no auge do governo Lula, com a maior aprovação da história desse país e com a maior votação da história desse país, eles sempre tomaram surras em São Caetano. Gilberto, no teu caso, você encontra particularmente em São Caetano pelo fato de, principalmente nas gestões do Auríquio, não ter evidenciado um candidato da cidade defendido pelo governo. Normalmente era um candidato trazido de fora, ou então o governo se posicionava de uma forma neutra. Isso dificulta quando tem um candidato da cidade para concorrer com os tidos forasteiros, Maluf da vida, Tiririca da vida, complica o cenário? Complica. Eles são nomes conhecidos, já tiveram votações expressivas dentro de São Caetano, mas eu enfrento isso com tranquilidade. Como é que você supera isso? Com inteligência, a forma que você coloca para o cidadão, a importância deles votarem na gente. Por que eu seria o candidato deles? Pelo meu preparo. Por que eu eleito seria muito bom para São Caetano e extensivo à região? A gente tenta o diálogo, não tem outro caminho. Voto é conquista. Não é na pancada, muito menos na discussão. Se a gente se depara com um munícipe que está indicando uma votação para um possível concorrente meu fora da cidade, eu dialogo com ele. Não quer dizer que sempre eu tenho êxito, mas eu procuro diálogo, explicar para ele que é bom que fosse da nossa cidade, que ele escolhesse um da nossa cidade. Mas é claro que isso atrapalha. Atrapalha porque, como você citou alguns nomes aqui, eles têm votos cativos na nossa cidade. Mais um agora parece que meio está de escanteio, que é o Paulo Maluf. Isso sobe um pouco mais de voto, né? Então, consequentemente, eu dou uma risada um pouco maior, né? Mas, você entendeu, eu lido com sabedoria. E, Gilberto, parece também, tem no meio da classe política de São Caetano, em especial entre os moradores, aquela sensação de uma cidade autossuficiente, que não precisa de recursos do governo do estado, não precisa de recursos do governo federal, tem um orçamento de quase 1 bilhão e que dá para se manter e dá para investir tudo em todas as áreas. Mas, especialmente no atual governo do prefeito Paulo Pinheiro, a questão da dívida tem sido recorrente. Ah, não dá para fazer tal coisa na educação porque o ex-prefeito deixou dívida de quase 300 milhões. Não dá para investir na educação porque também teve problema no orçamento. E aí abriu-se novamente a discussão da falta de interlocutores de São Caetano para trazer recursos do governo do estado e do governo federal. Como é que você avalia isso e um eventual mandato pode contribuir nessa articulação? Mas muito. Se nós chegarmos lá, São Caetano vai ganhar muito. E o ABC também, porque está levando um deputado de altíssima qualidade para representá-los na Câmara dos Deputados. Mas falando de São Caetano tem seus problemas. E só vai ser resolvido com injeção de dinheiro de fora, no caso, governo estadual e federal. Eu vou dar um exemplo. São Caetano tem que fazer uma troca de saneamento básico urgentemente em todos os bairros. Nós não temos dinheiro para isso. Tem que vir de Brasília. Só vai vir através de trabalho do deputado. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. São Caetano precisa de um hospital de clínicas, igual São Bernardo recentemente ganhou. Diadema tem o quarteirão da saúde e os 2 municípios foram com dinheiro do governo federal, com participação do governo estadual. São Caetano precisa de um hospital de clínicas. Não é só São Caetano, Mauá também, mas nós estamos falando de São Caetano. Só vai vir para São Caetano se nós tivermos um representante lá falando isso no ouvido do ministro da Saúde, segundo item. Né? Então, São Caetano realmente ganha muito com a chegada de um deputado de preferência estadual e um outro federal, no meu caso, que sou federal. Mas a cidade vai ganhar muito com isso. Vou te dar um exemplo. O Ministério das Cidades tem dinheiro para iluminação pública. São Caetano está escuro.
precisa fazer essa manutenção e não tem recurso. Por que não tem recurso? Porque o custo social de São Caetano aumentou muito e a receita estabilizou. Então, nós estamos tendo problemas de investimento, dinheiro novo para investimento. Para a sua manutenção, não, vai bem. E como você tem cotas, você tem 25% que é obrigatório na área da educação e 15% na área da saúde, você tem aí 40% que te ingessa. Você tem mais 30% que é do custeio de funcionalismo público, vai para 70%. Sobra 30%. 30% para mexer com todo o resto. Não dá. Então, onde está o nosso problema? Está no problema de investimento. Manutenção, não. Manutenção está tudo em ordem. Está tudo certinho. Quanto tem para gastar é suficiente para com as suas dívidas. Tranquilo. Agora, obras novas, de tamanho grande, obras de impacto dentro da cidade, a cidade está com problemas para fazer. E quem vai resolver isso é o Gilberto Costa, com o mandato de deputado federal. Não tenho dúvida nenhuma. Chegada de dinheiro novo. Enquanto São Caetano não tem um deputado, os recursos estão indo tudo para outros municípios, que é extremamente respeitoso, tá certo? E o que está sobrando para a nossa cidade? Farelo, migalhas. Isso é muito ruim, está desproporcional. Então, como é que você equilibra isso? Levando um deputado da tua cidade para falar em nome da tua cidade. São Bernardo tem 5, Santo André tem 2, Diadema tem 2, Mauá tem 2, São Paulo tem 40, São Caetano não tem nenhum. Gilberto Costa, candidato a deputado federal pelo PEN, abrindo espaço na agenda para estar aqui conosco, atualizando, falando das propostas, do que pensa. E gostaria, Gilberto, que nesses instantes finais aqui você pudesse reforçar diretamente com o eleitor, especialmente os moradores do ABC, do porquê que ele deve votar e acreditar na sua candidatura no próximo dia 5 de outubro. Bom, primeiro porque se a gente espera muito de Brasília, não pode ser com esses deputados que estão aí. Se eles não fizeram até hoje, não farão mais. Então, me dê uma oportunidade, você, cidadão, você, eleitor, para com que a gente possa fazer exatamente o que você sabe que é necessário e que sabe que precisa ser feito. É com o novo, não com os que estão lá que vai ser feito. Segundo, porque o ABC vai ganhar muito com isso, com a experiência política que eu tenho, com a visão familiar, com as crenças religiosas. E é importante que a gente preserve as famílias. Eu sou família. E ter um representante lá falando em nome das famílias, mostrando isso no dia a dia, ganha a qualidade, ganha o cidadão, ganha as pessoas. Então, vários motivos que há para o cidadão, o eleitor, no dia 5 de outubro, me dar essa oportunidade. Eu só estou pedindo uma oportunidade pelo meu partido, como você já citou, o PEN, meu número é 5111, e dizer a esse cidadão que está nos assistindo, Leandro, que eu jamais vou decepcioná-los. Só há decepção com alguma pessoa quando ele não sabe o que é o certo e o errado. Eu sei o que é certo e o que é errado. Farei só o certo com o mandato de deputado. Obrigado, Gilberto Costa, e obrigado você, internauta, que sempre nos brinda aí com a sua audiência em qualquer parte do ABC, no trabalho, na sua casa, e continue aí, nosso convite, acompanhando as nossas sabatinas com os principais candidatos aqui do ABC, aqueles que vão defender as bandeiras da região na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Fique ligado, www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.